seja bem-vindo ao nosso Young Podcast, um espaço de debates éticos, isentos e imparciais, criado pensado em você, que é gestor universitário, que é um investidor do mercado de educação, professor, alunos, sociedade geral, imprensa especializada ou simplesmente apaixonado pela educação. Seja muito bem-vindo ao nosso Young Podcast e a gente está muito feliz de ter você aqui com a nossa audiência. Eu sou o Rodrigo Buiê, sou dono da Brandl Consultoria Educacional de Inteligência de Mercado para captação de alunos e da Young Relationship, um call center especializado em captação de alunos e em cobrança da sua inadimplência. Como esse é o primeiro episódio, eu preciso saudar e agradecer ao apoio institucional de duas grandes instituições do mercado brasileiro, que são a ABRUC, a Associação Brasileira de Instituições Comunitárias de Educação Superior, e a Fundacred, Crédito Estudantil. Como aqui no Young Podcast não tem polêmica, a gente abre a disputa de pênaltis escalando o que a gente tem de melhor no elenco. O tema de hoje, o tema de episódio inaugural, não podia ser outro que não o que mais ferve em todas as rodas de conversa entre gestores universitários, investidores e imprensa sobre o mercado do ensino superior neste momento no Brasil, que é a abertura de novos cursos de medicina. Então, episódio número 1 do nosso Young Podcast, o tema é novos cursos de medicina. Estamos em tempos de tempestade no oásis. Os convidados de hoje são dois dos maiores protagonistas que irão determinar o futuro desse mercado a partir de uma disputa de ideias no Supremo Tribunal Federal sobre poder ou não poder abrir os novos cursos de medicina. Então, em ordem alfabética, a gente recebe e agradece a presença do Dr. Diogo Patriota, o assessor jurídico do CRUB e da ABRUC. Dr. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso Young Podcast. Tudo bem, é um prazer falar contigo, um prazer falar com o doutor Guilherme também, fico muito feliz de participar. E seguindo a ordem, o segundo protagonista desse mercado, convidado do nosso Young Podcast, é o Dr. Guilherme Coelho, sócio da Sérgio Bermudes Advogados Associados e que representa hoje a Associação Nacional das Universidades Privadas, a ANUP. Dr. Guilherme Coelho, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Saudação especial a você, Rodrigo, parabenizando pela iniciativa. Saúdo também ao público tão qualificado que esse podcast vai atingir e estou muito honrado de estar aqui logo no primeiro episódio. Hoje teremos aqui uma troca de ideias num ambiente, creio que muito mais leve, inclusive, para que possamos falar de um tema que é tão instigante e que desafia aí visões em pés antagônicas. Eu acho que todos aqui querem o melhor para esse mercado de educação. A visão da ANUP está externada nessa ADC 81, defendendo, na verdade, uma sistemática legal que está implementada desde 2013, mas que de uns anos para cá vem sendo um pouco contestada em diversas demandas judiciais. E a gente está aqui hoje para poder explicar isso e traduzir isso para o público de uma forma a informar, a qualificar o debate. Então, agradeço imensamente o convite aqui em nome tanto da ANUP quanto do Escritório Sérgio Bermudes, de que sou sócio. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Esse assunto da abertura dos novos cursos de medicina envolve, naturalmente, interesses múltiplos no nosso mercado. Sejam gestores, sejam mantenedores, sejam investidores, sejam médicos, sejam a população em geral, seja o Ministério da Saúde ou todos aqueles que usam e dependem do SUS no seu dia a dia. Então, nós temos aqui hoje, assistindo o nosso Young Podcast, um público absolutamente heterogêneo, razão pela qual acho que se faz necessário uma pequena contextualização do que está acontecendo no mercado de medicina e por que nós estamos aqui com todas essas personalidades debatendo o tema e trazendo a informação de fonte primária para você. De acordo com a demografia médica, agora do ano de 2023, há uma estimativa de que esse mercado do ensino superior brasileiro, privado, de medicina, apenas em receitas de mensalidade, traga um giro em torno de 21 bilhões de reais por ano. Isso sem falar em toda a cadeia produtiva que se beneficia também da existência de cursos de medicina, sejam fornecedores, sejam empreendedores que se localizam ao redor das instituições de ensino. Considerando também que o mercado do ensino superior privado no Brasil há alguns anos passa por um momento de transformação em que muitas instituições de ensino superior atravessam um momento financeiro delicado, junto com o fato de que o mercado de aquisições e fusões, o famoso mercado de M&A,
também está relativamente mais lento, aguardando as decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do que serão as novas normas e definições sobre a abertura de novos cursos de medicina no Brasil, os interesses hoje entre as instituições de ensino superior que possuem o curso de medicina e as que não possuem os cursos de medicina estão absolutamente divergentes e é o pano de fundo, embora não de forma exclusiva, de todos os debates que vão ser apresentados aqui hoje, tanto pelo Dr. Diogo como pelo Dr. Guilherme. E essa divergência, de forma muito resumida, ela pode ser considerada entre o direito de abrir novos cursos de medicina de maneira livre concorrência ou judicialização, ou exclusivamente via chamamento público publicado pelo governo federal de acordo com a lei dos mais médicos. Como é que a gente chegou até aqui a ponto de o Supremo Tribunal Federal preferir ou prescindir, melhor dizendo, da atuação do Supremo Tribunal Federal para que esse tema seja pacificado? Nós começamos em 2013, como o doutor Guilherme bem nos colocou aqui, com a lei dos mais médicos, em que ficou determinado que a abertura de novos cursos de medicina, de uma forma resumida, só poderia acontecer por meio de editais de chamamentos públicos, né? Entre outras coisas. E o objetivo da lei dos mais médicos primeiro, garantir e suprir a carência de médicos nas regiões mais carentes do Brasil e aprimorar a formação médica de qualidade, sobretudo para a atuação no âmbito do SUS. Então, nesse momento, após a lei dos mais médicos, o sistema IMEC, que é o sistema onde as instituições de ensino protocolam seus pedidos de abertura de curso, passa a ser fechado para os cursos de medicina. Um pouco mais adiante, 2018 agora, o MEC publica a moratória dos cursos de medicina, como foi chamada e conhecida a portaria que suspendia a possibilidade de abertura de novos cursos de medicina, mesmo em chamamento público, além do aumento de vagas. Então, neste período entre 2013 e o ano que nós estamos, hoje nós estamos em maio de 2023, diversas instituições inconformadas com essas duas determinações do MEC, por assim se dizer, iniciaram um processo de judicialização do tema para tentar o direito de abrir os seus cursos de medicina. Conforme as primeiras liminares foram saindo, conforme esse assunto foi ganhando notoriedade na sociedade, mais e mais mantenedores e instituições de ensino se sentiram encorajadas a trilhar pelo meio do caminho. Para que você tenha uma ideia, há cerca de 10 dias, o MEC produziu um workshop para regulação de cursos de medicina em Brasília, lá na sede do INEP, quando a secretária Helena Sampaio nos posicionou que hoje nas séries tem cerca de 260 processos solicitando mais de 35 mil novas vagas para cursos de medicina no Brasil. Isso representa mais do que o dobro do que existe hoje no ensino superior privado. Inequivocamente, nós estamos falando de uma questão bastante significativa e bastante sensível. Então, por exemplo, nesse período, após Lei dos Mais Médicos, de acordo com os dados do sistema IMEC, que, salvo engano, estão paralisados de atualização desde agosto de 22, o nosso BI de inteligência de mercado aqui da Brandwell apontou para um aumento de 39,3% das vagas dos cursos de medicina no setor público e de 68,2% no setor privado. Ou seja, o setor privado, mesmo com a moratória, mesmo com a lei dos mais médicos, conseguiu ter aumento de vagas, determinando sempre que essa lei nunca impediu o setor público de aumentar as suas vagas, e sim o privado. Dentro desse aumento de vagas de medicina no setor privado, existem as instituições que conquistaram seus cursos de medicina via chamamento público, aquelas que conquistaram aumento de vagas e aquelas que conquistaram as suas vagas pela via judicial. Então, outro fato que a gente consegue ver aqui pelo nosso setor de inteligência é que, visivelmente, essas novas vagas de medicina que foram abertas, elas estão muito mais localizadas no interior, sobretudo da região norte e da região nordeste. Então, de certa forma, por motivos judiciais ou por motivos de chamamento público ou por motivos outros, em algum ponto a lei dos mais médicos parece que está sendo atendida no que diz respeito às regiões prioritárias de vazio existencial de médicos no Brasil. Por outro lado, a demografia médica novamente nos ensina
que em 2022 o Brasil alcançou a proporção de 2,6 médicos para cada 1.000 habitantes. Não há exatamente um parâmetro de qual deve ser essa relação, mas com 2,6 em média para cada 1.000 habitantes, o Brasil ocupa apenas o 34º lugar do mundo, de acordo com a OCDE. Seja como for, nos últimos 22 anos, mesmo com os aumentos de vagas que a gente acabou de falar, o Brasil só conquistou uma posição nesse ranking. E sendo o Brasil um país em desenvolvimento com diversas mazelas sociais, ou seja, com uma fatia muito grande da população necessitando de assistência médica, sobretudo no âmbito do SUS, é natural de se esperar que a proporção de médicos ideal para o Brasil para cada 1.000 habitantes seja, no mínimo, superior à média mundial da OCDE. E nós estamos bastante abaixo. Além disso, de novo, segundo a demografia médica, a distribuição de médicos no Brasil é muito desigual. Para você ter uma ideia, essa distribuição de 2,6 ela é uma média. Mas em cidades com menos de 50 mil habitantes, nenhuma tem a proporção de mais de um médico para cada 1.000 habitantes. Enquanto que nas capitais a gente encontra essa média de 6,83, oscilando até 14, 15 médicos para cada 1.000 habitantes, dependendo da capital onde você se encontra. Então, se a interiorização desses cursos vai ou não vai reter os talentos médicos nessas cidades menores do interior, esse é um outro assunto, esta é uma outra pauta que não nos cabe. O que me cabe aqui trazer de forma isenta, imparcial e informativa neste momento de debate, para deixar que os nossos convidados brilhem com as suas opiniões, defendendo suas teses, é que parece que existe um ponto de convergência, um ponto em comum, que é o ponto em que a expansão médica de qualidade no Brasil, ela é importante e necessária. A questão não é se haverá novas vagas de cursos de medicina no Brasil. A questão é como, por que meio que será feita a abertura ou serão feitas as aberturas de novos cursos e novas vagas, de acordo com o interesse público, que é sempre o mais relevante. Então, para demonstrar os pontos de vista de cada um dos nossos convidados aqui, nós vamos abrir 20 minutos de fala livre para que eles possam se expressar e, ao final, 5 minutos de considerações finais. O importante aqui é um debate esclarecedor, um debate pautado na ética e na suavidade, para que você, que está nos ouvindo, faça o seu juízo de valor e entenda com quem você concorda total ou majoritariamente mais a partir das informações que forem aqui compartilhadas. Então, por ordem de protocolização de processos junto ao Supremo Tribunal Federal, eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Coelho, representante da ANUP. Dr. Guilherme, o senhor tem a palavra por até 20 minutos para expor o seu ponto de vista, aquilo que o senhor acredita. Fique à vontade, a palavra é sua. Mais uma vez, saúdo a todos. Acho que o trabalho aqui foi até um pouco poupado em relação ao relato da situação, porque o Rodrigo, de fato, fez uma exposição muito completa e muito imparcial do tema que é trazido ao debate aqui nesse podcast. Pois bem, temos, então, um problema que remonta de muitos anos em relação à distribuição dos médicos no território brasileiro. Essa questão já foi enfrentada com outras políticas públicas e sempre uma preocupação muito grande em torno disso. Então, quando da edição da Lei dos Mais Médicos, houve, então, essa sensibilidade de entender que os cursos de medicina e a oferta de cursos de medicina podem ser um indutor para a interiorização dos médicos, para que se leve até mais qualidade aos aparelhos públicos de saúde pela implementação do curso de medicina. E aí eu explico brevemente. Bom, a abertura de um curso de medicina, ela pressupõe não apenas as instalações físicas do que seria uma faculdade, mas também a utilização, na maior parte do curso, de aparatos públicos de saúde, ou privados, mas em sua maioria públicos, para que essas aulas, as preceptorias, possam ocorrer de forma regular. Então, o que se vê e o que se percebe com a Lei dos Mais Médicos é que a implementação do curso de medicina pode ser muito mais do que a oferta e a exploração de uma atividade comercial, que é a atividade de ensino superior, que existe
de diversas formas e para diversos cursos, mas que no caso da medicina tem aí uma sensibilidade e uma potencialidade de desenvolvimento regional maior do que o que ocorre com os outros cursos. Então, por isso que o artigo 3º da lei ele vem estabelecendo esse rito do chamamento público, que pressupõe não apenas a classificação da instituição de ensino, que será, então, agraciada com aquela outorga para que possa abrir um curso, mas também do município, que tem que se habilitar. Então, é um rito complexo, mas, ao mesmo tempo, com um fim bastante claro e objetivo, e, ao que parece, ele alcança, sim, o que se propõe a fazer. Então, aqui qual a problemática em torno disso? É que desde 2013, aí passando pelos episódios da moratória, como o Rodrigo bem colocou, houve de fato uma série de ações judiciais, e o problema dessas ações é que elas acabam subvertendo uma lógica que seria a lógica estabelecida em lei, numa lei sobre a qual não havia até então uma contestação da forma lá estabelecida. Foi uma lei que passou no Congresso Nacional, veio de uma medida provisória, foi amplamente discutida, e para que se criem ritos próprios e distintos, inclusive, entre ações judiciais, mesmo com a concessão de liminares, nem sempre essas faculdades vão passar pelos mesmos ritos. E isso acaba gerando um mercado distorcido. Do ponto de vista econômico, que aqui acho que o foco também do podcast é para que os investidores possam analisar a questão, esse é um mercado distorcido. Um mercado em que o poder decisório, que é atribuído legalmente, constitucionalmente ao MEC, e no caso aqui o MEC em coordenação com outros atores públicos, passa para o judiciário, ele fatalmente vai ser um mercado distorcido. Então, essa é a preocupação da ANUP, traduzida no ajuizamento da DC 81, e essa preocupação foi a mesma preocupação revelada por Senado, Câmara, Presidência da República, AGU, que agora reitera o pedido de liminar. Então, nos parece aqui que, sem nenhum tipo de demérito às teses que passam por privilegiar a livre iniciativa, que de fato é um princípio esculpido na nossa Constituição, mas que não é um princípio absoluto. E onde existe legislação, normalmente há uma necessidade justamente de conformação, porque se não houvesse uma lei específica, livres estariam as instituições de ensino para que fizessem de outras formas, que não a forma preconizada em lei. E a própria oferta de ensino superior já é uma oferta de ensino superior legalmente balizada. E o que se busca aqui, na verdade, é trazer o curso de medicina para uma realidade dos demais cursos. O que se busca, na verdade, com essas várias ações judiciais que foram o que levaram a ANUP a ingressar com a DC 81, é trazer uma equalização para esse mercado e trazer uma observância do rito legal. Então, também parabenizando, claro, a condução no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, em que pese ainda não ter apreciado o pedido de liminar, isso, claro, causa muita angústia também para nós aqui, para a ANUP, mas conduziu um processo dialético, participativo, representantes dos conselhos de medicina, diretores de hospitais, prefeitos, secretários de saúde, os amiticuri que se habilitaram. Então, todos participaram de uma audiência pública, onde os lados foram muito ouvidos. E em relação ao que defende a ANUP, foi muito gratificante ver que, por exemplo, a secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, no Acre, concordando com a mesma premissa estabelecida pela diretora da Rede Sara, de como é importante a instituição dessa política para interiorização dos cursos. A política se provou eficaz, a fixação de estudantes que depois se formam médicos, os médicos, professores e preceptores que têm que se deslocar podem acabar ficando naquelas regiões também e necessariamente lá estarão durante o período letivo, durante a semana letiva. Então, tudo nos parece apontar para que essa política é uma política de fato exitosa. E por isso que a ANUP confia assim, com muita tranquilidade em que o Supremo, seja pela apreciação
monocrática do relator, seja para quando isso for levado ao plenário, e até pelo que já se desenhou até aqui, da manifestação de todos os entes públicos envolvidos e da sociedade que participou também do rito da audiência pública, de que o Supremo se fará novamente altivo em dizer que essas ações, elas de fato, elas geram, para o que interessa aqui, a questão do podcast, uma falha de mercado. Em relação também à qualidade de ensino, é claro que o curso de medicina vem com uma sensibilidade muito maior. Então, por isso que o rito do MEC é um rito diferenciado. A formação do profissional médico também é algo que, indiretamente ou mesmo diretamente, está aqui em voga. Em que pese a gente passe aí se pode se questionar o período da moratória, quando há necessidade de abrir ou não mais vagas, esses são diálogos possíveis com o MEC. Não há problema quanto a isso. O problema é se anular a lei, inclusive muitas vezes por via transversas, porque muitas das ações elas tentam passar ao largo da questão da constitucionalidade da lei, porque a lei tem um rito estabelecido e esse rito é constitucional, assim acredito, e para aí novamente subverter a lógica e implementar cursos de medicina de uma forma, não diria apenas desordenada, mas descolada de uma preocupação que foi traduzida numa lei, e essa lei deveria sim ser respeitada. Voltando e para finalizar ao tema da livre iniciativa, é claro que a livre iniciativa é um princípio muitíssimo importante na nossa Constituição, em nossas vidas. Eu sou um defensor aqui, inclusive com a visão de que a intervenção estatal ela tem que ser muito bem pensada em todos os casos. Mas são diversas as áreas da nossa vida em que podemos perceber que não há uma livre iniciativa absoluta. Então, tampouco para estabelecimento de cursos de ensino superior e para o curso de medicina um rito ainda mais qualificado. Então, acho que essa é a visão da ANUP, que tentamos traduzir na ADC. Espero ter conseguido aqui nessa breve fala também ter tentado traduzir de uma forma melhor ao público do seu podcast, Rodrigo. E muito obrigado mais uma vez. Doutor Guilherme, muito obrigado. Nós que agradecemos. Foi claro, límpido, como a água. Muito obrigado, realmente. Seguindo aqui a nossa exposição de ideias, doutor Diogo Patriota, representante do CRUB na causa junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor tem a palavra livre por 20 minutos, tal qual o doutor Guilherme. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Quero dizer que eu fico muito feliz pela iniciativa, pelo convite. Eu acho que mesmo num assunto polêmico não há motivo para que as pessoas não possam debater ideias, mesmo quando elas sejam totalmente contrapostas entre si. Mas antes de falar sobre os processos no Supremo Tribunal Federal, eu queria dizer que essa questão dos cursos de medicina ela não se resolve se a gente não partir do pressuposto que há pessoas que têm interesses contrapostos. E aqui, quando eu digo pessoas, eu falo de associações representativas, eu falo de instituições de ensino, eu falo do próprio MEC e falo também dos próprios médicos. Veja, no mercado, quando ele envolve quantias bilionárias, é normal que haja tensionamento. Mas eu acredito, de fato, que, embora todos digam que a preocupação principal é com a estruturação do sistema, quando a gente abre os fatos, existem coisas que não se conciliam, existem situações que não se justificam. Então, eu queria iniciar fazendo uma observação que eu acho que ela é muito importante. O Poder Judiciário não está se substituindo ao MEC. O Poder Judiciário não está autorizando, por decisão própria, essas vagas de cursos de medicina. O que o Judiciário está fazendo, único exclusivamente, é destrancando o protocolo EMEC. A partir daí, a instituição vai ter que provar que ela cumpre todos os requisitos, tanto estruturais como curriculares. Esse é um item. O segundo item também que é importante ser dito é que existe uma distância entre o ideal e o real. O ideal seria que os editais de chamamento público que ocorreram a partir de 2013 com a Lei dos Mais Médicos, ele tivesse respeitado o setor como ele é. Mas o que a gente viu de fato? A gente viu que o primeiro grande edital de curso de medicina é o edital 6 de 2014. E o edital 6 de 2014 focou nos estados mais desenvolvidos e em cidades próximas à região metropolitana e de capitais. Pelo menos, eu não consigo encontrar uma justificativa para que a cidade de Guarulhos tenha sido escolhida dentro do programa Mais Médicos, a cidade de São José dos Campos.
Eu posso dar vários exemplos aqui. A cidade de Jaboatão, próxima a Recife. Isso não é interiorização. Qualquer pessoa que mora próxima dessa cidade sabe disso. Além disso, qual é o sentido de você escolher 4, 5, 6 cidades em São Paulo? São Paulo é a região que mais concentra médico no país. Então, veja, a judicialização não surge do nada. Existe um cenário de alta desconfiança com o próprio MEC. Algo aconteceu no Ministério da Educação que não é comum. E eu devo seguir dizendo o seguinte: o segundo edital de chamamento público foi um edital no qual, das 26 vagas, 25, dos 26 autorizações de curso, 25 foram obtidas por grandes grupos econômicos. E aí, quando a gente pega os dados estatísticos do sistema EMEC, eu poderia ter como uma grande justificativa dizer assim, não, a qualidade dos grandes grupos, dos big players, é efetivamente melhor do que das instituições de médio e pequeno porte. Mas não é isso que as estatísticas dizem. As estatísticas dizem, inclusive, que a qualidade nos cursos de saúde, a qualidade era maior para essas instituições menores. E aí, essa estranheza, ela vai se consolidando quando a gente verifica duas fórmulas dentro dos editais de chamamento público. Uma que eu acho que é absolutamente contrária à lei. Veja, o que o Ministério da Educação fez, na minha concepção, e é isso que a gente coloca no Supremo, foi um verdadeiro leilão de curso de medicina, onde quem tivesse a melhor capacidade de fluxo de caixa, basicamente, levava o curso. Eu posso dar como exemplo aqui que a súmula 289 do TCU, ela diz que o critério de análise econômico-financeira passa pelo patrimônio líquido das instituições. Só que, quando os dois grandes editais foram firmados, eles seguiram uma nota técnica do MEC, que foi dada pela FGV, e essa nota técnica, ela começou a criar regras que não estavam previstas no edital. E o próprio TCU fala isso. Mesmo o TCU tendo mantido esses editais, ele disse que estava ciente dessa falha. E, a partir dali, o que vale é o EBITDA, que nada mais é do que capacidade de fluxo de caixa. Ou seja, quem tivesse maior capacidade de fluxo de caixa, basicamente se qualificava na frente da outra instituição. Então, se eu pegar uma fundação que seja histórica, uma associação, pegar ali as instituições católicas ou as instituições evangélicas, ou mesmo as comunitárias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, notadamente, eles têm um patrimônio líquido altíssimo, porque são instituições que foram construindo vários imóveis no decorrer do tempo, inclusive porque não distribuem lucro. De outro lado, a capacidade de geração de caixa deles é menor, porque isso não é o foco. Então, veja, a partir do momento que o Ministério da Educação se utiliza de cláusulas abertas para ter condutas que foram levadas ao Supremo, e é disso que fala a ADI 7187. É isso que a gente coloca para o Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que o MEC abusa do poder que ele tem, é lógico que isso vai criar insatisfação. É lógico que isso vai criar judicialização. Então, esse contexto, quando ele é entendido, chama a atenção o fato de que, da forma como o Ministério da Educação estruturou os editais de chamamento público, ele criou uma ponte pela qual os grandes grupos, os big players, poderiam se estruturar no interior do país com cursos de medicina e sem concorrência. Essa é a lógica da coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Os editais de chamamento público, eles autorizaram que uma instituição que não tivesse campus numa determinada cidade, desde que ela tivesse a potencialidade para fazer os investimentos, ela poderia disputar o curso nessa localidade, teria 2 anos para fazer a primeira oferta. Veja, é interessante isso, porque quando você diz que é necessário um grande investimento financeiro para a abertura do curso de medicina, será que isso é verdade? Eu vou dar outro exemplo aqui, baseado na fala do Dr. Guilherme, por exemplo. A metodologia que foi criada pelos Mais Médicos, ela exigia que o município não só fosse selecionado, mas que ele também quisesse participar. Na cidade de Bagé, o município perdeu o prazo. Na cidade de Bagé, existe uma universidade que tem um hospital próprio, o hospital tem residência, e ela não pode sequer participar do chamamento público. Existem várias universidades que têm um hospital próprio com residência, que tem todos os cursos de saúde. E aí eu pergunto, qual é o custo para implementar o curso de medicina? É porque é muito diferente você falar que uma instituição vai ganhar o edital de chamamento público, tem 2 anos
para criar o seu campus, lógico que ela precisa de um capital, de um aporte financeiro alto. Mas esse não é o caso. Eu também queria dizer que, em relação às associações médicas, eu concordo em parte com a crítica que é feita. Eu não discordo que esse é um mercado bilionário, mas também a gente precisa ver que o Conselho Federal de Medicina, assim como a Associação Médica, né, e outras associações brasileiras profissionais, elas têm claramente interesse corporativo. Veja, não é porque um médico ele vai, né, à sessão do INEP ou uma audiência pública do STF, que ali ele retira o véu da carreira dele. Eu vi vários médicos preocupados se alguns profissionais iam se formar e iam virar Uber. Veja, isso é uma preocupação do mercado, não da regulação. A nossa preocupação aqui, e aí eu concordo, é que o curso de medicina, ele é realizado em boa parte dentro de equipamentos públicos do SUS. Então, não adianta você só ter campus. Você tem que ter necessariamente estrutura SUS para que aqueles alunos tenham preceptores, possam realizar internato e assim por diante. Mas eu vou dar um exemplo. Ainda no governo anterior foi criado o GT da medicina e as reuniões eram todas gravadas. Existe uma discussão na qual eu pergunto por que razão uma vaga de medicina equivale a 5 leitos SUS. O Ministério da Educação diz que não sabe qual é a razão. E o Ministério da Saúde diz que já fez essa pesquisa e também não sabe qual é a razão. Sabe por quê? Porque você ter quantitativo de leitos não necessariamente equivale a ter o campo para as práticas que o currículo exige. Então, ali, e é interessante o que foi discutido naquele momento, eu acho que a secretária era inclusive a Diana Azim, né, e o diretor da série, salvo engano, o Dr. Hudson. O que se discutiu naquele momento é que, na realidade, a gente precisa de uma aproximação do gestor local do SUS com a instituição de ensino e com as outras autoridades públicas para, de fato, estruturar cursos do melhor modo possível. Eu também preciso dizer aqui, veja, criticar não é faltar com respeito, mas a gente está carregando uma história. E quando o Ministério da Educação ele cria a moratória em 2018, olha o cenário que emerge daí. Veja, o Ministério da Educação faz 2 editais de chamamento público. O segundo edital, e aí eu estou falando dos grandes editais, é vencido em grande parte pelos big players. Ou é vencido, ou as empresas ou instituições que venceram são compradas logo em seguida. Depois disso, o Ministério da Educação ele coloca a moratória dos novos cursos de medicina. Basicamente, o que o MEC disse foi o seguinte: olha, eu escolhi meus eleitos e ninguém vai concorrer com eles por 5 anos. Depois disso, não satisfeito, o Ministério da Educação lança portarias e diz assim: olha, eu autorizo que vocês aumentem vagas, mas só quem teve curso pelo chamamento público. Então, eu digo, você não só não tem concorrente, como você vai expandir. Se num cenário como esse, as outras instituições não judicializarem, elas vão recorrer a quem? E eu acho que nesse ponto a gente precisa pensar de modo claro. Por que essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal? Chegou ao Supremo Tribunal Federal porque os ministérios, e aí eu falo de fato, é o mesmo Ministério da Educação, mas quando muda o ministro e muda o gestor, o ministério na prática é outro. Então, digo, os ministérios da educação que estiveram presentes em cada momento, eles não regularam o sistema como deve ser regulado. Essa situação de medicina, ela é tão complexa hoje, que eu preciso dizer o seguinte: não há base legal para o Ministério da Educação suspender pedidos de aumento de vagas. Porque quem tem um curso de medicina pode pedir aumento de vagas a qualquer momento, a não ser que tenha uma punição por descumprimento da regulação dada pelo MEC. Não há previsão na Lei dos Mais Médicos de que os editais de chamamento público servem a aumento de vagas. Não há essa previsão. E, no entanto, o Ministério da Educação baixou uma portaria e simplesmente suspendeu. Então, eu acho que essa questão ela precisa ser pensada realmente com muita calma, porque, embora já tenha ocorrido algumas discussões do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei dos Mais Médicos, e aí eu cito a DI 5035 e 5037, nenhuma delas entrava no artigo 3º. Ou melhor, nenhum acórdão entrou no artigo 3º.
O artigo 3º ele tem o que a gente chama de cláusulas abertas, que são expressões contidas na lei que são de ampla interpretação. Por exemplo, o Ministério da Educação ele pode fazer um edital de chamamento público baseada na necessidade social ou na relevância pública. Mas a lei ela não define o que é isso. Então, basicamente, a lei está dizendo que é um critério político. Se é um critério político e eu não tenho espaço de diálogo com o Ministério da Educação, pelo menos até então, a quem eu devo recorrer? Ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu preciso, já me encaminhando para a conclusão, falar sobre riscos. Então, eu queria dizer que existem muitos dados, né? E eu acho que há uma confusão quando eles são citados. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Dizem, por exemplo, que foram abertas milhares de vagas de curso de medicina e colocam boa parte dessa conta em relação às liminares que foram dadas. Eu queria fazer um exercício aqui junto contigo, com o doutor Guilherme e também com a própria audiência. Vamos pensar que isso seja verdade de fato. Quais são as consequências lógicas? Eu preciso dizer que hoje, né, a gente tem uma assimetria de sistemas. Eu posso dizer que as universidades públicas federais e os institutos públicos federais, eles não estão vinculados à lei dos mais médicos. Eles abrem vagas praticamente quando eles querem. Eles só precisam fazer um pedido administrativo. Então, veja que tudo que se pede via liminar é exatamente o que as instituições públicas fazem. Elas protocolizam um pedido no EMEC e têm os cursos deferidos. As outras instituições, as instituições privadas, devem seguir ou por edital de chamamento público, ou, se elas tiverem liminar, vai destrancar o protocolo EMEC. Mas quem é que dá a vaga? O Ministério da Educação. Sai uma portaria no Diário Oficial após o Ministério da Educação verificar se a entidade cumpriu ou não todos os requisitos. Depois disso, a gente tem também as instituições vinculadas ao Conselho Estadual, os Conselhos Estaduais de Educação. Eles não seguem a lei dos mais médicos. Eles abrem vagas quando eles querem. E aí, quando eu vejo que as pessoas computam muitas vagas em relação às liminares de medicina, eu entendo que os dados que foram colocados no processo do Supremo Tribunal Federal não batem com essa afirmação. Por exemplo, em novembro de 2022, o Ministério da Educação, ainda tendo como ministro o Dr. Vitor Godoy, informou que eles autorizaram de novas vagas de curso de medicina de 2013 para cá, de liminares que destrancaram o protocolo EMEC. Então, o que eu estou dizendo? A liminar destranca o protocolo EMEC, mas quem analisa se pode autorizar ou não o curso de medicina é o MEC. 822 vagas. Depois disso, eles autorizaram um aumento de vagas por destrancamento do protocolo EMEC de aproximadamente 30 vagas. Esse ano, já na nova gestão, a gente verificou, a gestão do ministro Camilo Santana, que não foram autorizadas mais do que 420 vagas. Só acompanhar o Diário Oficial que a gente vê isso. Então, a gente percebe muito claramente que é residual. É residual o que está acontecendo aqui. E aí eu preciso dizer, e eu já vou me encaminhar para o encerramento, que a ação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e é uma ação que congrega todos os setores, porque no CRUB estão presentes as universidades públicas federais, as universidades públicas estaduais e municipais, as instituições privadas com lucro e as instituições comunitárias. E na Assembleia Geral, para autorização da ADI 7187, que a gente precisa chamar uma Assembleia Geral Extraordinária, todos, foi unânime, todos quiseram levar a matéria ao Supremo Tribunal Federal. E o segundo ponto é que o pedido que foi feito na ADC 81 é um pedido, de fato, muito pesado. É basicamente para que todos os cursos e todos os aumentos de vagas autorizados fora dos editais de chamamento público sejam extirpados do sistema. E olha como é uma loucura, porque de 2013 a 2018, o sistema estava aberto para pedir aumento de vagas. Por quê? Porque a lei nunca proibiu que se pedisse aumento de vagas. Não tem essa previsão. Então, eu queria fechar dizendo que eu tenho extremo respeito, não só pela ANUP, pelo Dr. Guilherme, por você, Rodrigo, por todos que estão presentes, mas o meu papel é, de fato, trazer, né, essas questões, esse contexto,
Porque, e o ministro Gilmar colocou isso no seu despacho, nós entendemos que o dispositivo ele é inconstitucional, porque ele tem cláusulas abertas, né, que criam superpoderes para o ministro da Educação, mas também porque ele contraria diretamente diversas garantias constitucionais, entre elas o direito de petição, o direito de qualquer instituição requerer autorização de curso ou aumento de vagas de curso e ser fiscalizada pelo MEC, o da livre iniciativa e da livre concorrência, porque no final é isso que as instituições querem. E concluindo, nós entendemos que há espaço de convivência, né, ou para a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, ou para, eventualmente, que esse dispositivo conviva, né, numa interpretação conforme, com o desbloqueio do protocolo EMEC, porque não há sentido para que não seja assim, tá bem? Eu agradeço mais uma vez e me coloco à sua disposição e à disposição de todos. Doutor Diogo, muito obrigado pelas explanações, também bastante transparente e elucidativas sobre o tema. Eu gostaria de estender a sua fala a uma pergunta que foi algo que foi discutido nesse mercado nos últimos 20 anos, nos últimos 20 dias, exagerando aqui a fala só um pouquinho, que diz respeito a uma judicialização que aconteceu com uma das instituições de ensino que abriu ou conseguiu destravar via judicial, acho que 5 unidades de medicina pelo Brasil, mais de 1.000 vagas. E essa liminar ela foi já interrompida, inclusive com a anuência da maioria das instituições que hoje estão no Supremo de ponto divergente. Eu queria que o senhor esclarecesse a diferença entre o ponto que o senhor defende e o que aconteceu há cerca de 20 dias com essa instituição de ensino. Eu acho ótima a sua pergunta, né? E esse é um tema, esse ponto ele foi extremamente polêmico mesmo, né? O que ocorre é que as varas federais de primeira instância, elas já afirmaram o entendimento delas contrariamente ou positivamente à tese do destrancamento do protocolo EMEC. E houve um pedido por uma determinada instituição de ensino, após ter, né, a ordem para destrancamento, de que o Ministério da Educação, uma vez que ele não estava dando cumprimento à determinação judicial, que o juiz se subrogasse na competência do MEC e ele, na própria decisão judicial, credenciasse camping e autorizasse cursos de medicina. E aí a gente está falando de mais de 1.000 vagas. Bem, essa situação, para mim, ela é de fato um ponto fora da curva, tanto que a ABRUC, né, e fui eu que patrocinei essa petição como advogado, pedi a intervenção como amicus curiae e informei ao juiz de primeira instância de que existe uma linha que não deve ser ultrapassada. E a linha é exatamente essa. Nesse caso específico, quando a gente fala de autorização de curso de medicina, o filtro é sempre o Ministério da Educação. Seja com edital de chamamento público ou seja com destrancamento do protocolo EMEC. Uma vez que ele se subroga, ele passa a autorizar cursos de medicina sem saber se a instituição tem campo de internato, se ela tem estrutura física ou se ela cumpre as diretrizes curriculares. Bem, isso sim cria um risco sistêmico. Por isso, e foi interessante, na manhã do dia seguinte, o juiz pediu diversas explicações à UBRA e o desembargador federal Souza Prudente, que era o desembargador competente para o recurso, cassou essa parte da decisão, justamente colocando como ponto que, nesse caso, o juiz poderia adotar diversas medidas cautelares, mas não poderia se subrogar, porque isso equivaleria a tirar o Ministério da Educação da equação da regulação e da supervisão. Então, eu queria colocar aqui que o Conselho de Reitores defende, junto ao Supremo Tribunal Federal, é que não há prejuízo que liminares sejam dadas para destrancar o protocolo EMEC. Mas não há concordância, não há anuência que juízes se subroguem para que, por decisão própria, credenciem ou autorizem camping e cursos de medicina sem a regulamentação e a supervisão do Ministério da Educação. Ainda bem que esse problema ele foi resolvido a tempo e à moda. Obrigado, doutor Diogo. Eu gostaria de estender essa pergunta ao doutor Guilherme. Doutor Guilherme, por gentileza, qual é o seu ponto de vista em relação a esse fato que aconteceu há 20 dias? O senhor considera algo diferente
das demais situações que estão judicializadas? Como que o senhor enxerga esse assunto? Rodrigo, na verdade, eu acho que esse fato ele demonstra, na verdade, a materialização da preocupação que nós externamos desde o ajuizamento da ação, de que há uma substituição de um critério legalmente estabelecido. Nessa parte, o critério foi tão elastecido e tão desvirtuado que chegou a incomodar, inclusive, outras instituições que têm liminares em outro sentido. Mas como é nefasto que se passe por cima da instituição de uma política pública que foi gestada, pensada e é colocada em prática para a consecução de um fim de interiorização do ensino, interiorização da própria medicina, desenvolvimento econômico e social regional. Então, mais uma vez, o que acontece aí, claro, é um exemplo ao extremo, mas que é justamente o que se busca evitar. Porque, assim como a existência de tantas liminares e de tanta incerteza, e por isso também que há necessidade de que o Supremo logo se manifeste, é o que vem levando a esse cenário de instabilidade que a ação visa acautelar e proteger. Então, sobre esse aspecto em particular, eu acho que ele apenas reforça a necessidade de uma manifestação pronta do Supremo e também reforça a legitimidade do que disse, mais uma vez, a AGU, Senado, Câmara, Presidência da República e o próprio MEC. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Apresentadas os pontos de divergência entre ambos os nossos convidados, agora você, gestor universitário, mantenedor de instituição de ensino, investidor do mercado educacional, já tem as principais opiniões vindas de fonte primária e já pode formular qual é a sua real opinião e tomar as decisões que julgar cabíveis para a sua instituição e para o seu cenário. E para a gente encerrar esse primeiro episódio do nosso Young Podcast, aproveito para agradecer não apenas a sua audiência, mas também pedir que compartilhe esse conteúdo com as suas redes de contato, ajude a disseminar o nosso podcast, de modo que mais e mais pessoas possam ser impactadas por essas informações que nós viemos debater aqui. E antes de passar a palavra a cada um dos debatedores, agora em ordem invertida para que eles façam o devido encerramento, gostaria de uma última vez agradecer ao apoio institucional da Braindrew, da Young Relationship, da Abruc e da Fundacred. Muito obrigado a todos vocês que viabilizaram esse podcast. Então, Dr. Diogo Patriota, representante do CRUB e da Abruc, por favor, faça as suas considerações finais, seus arredondamentos. O senhor tem 5 minutos de palavra livre. Olha, eu fico feliz pela participação, fico feliz de poder ter escutado o doutor Guilherme aqui, ter te escutado também, tá, Rodrigo? Porque você fez uma introdução que contextualizou também muito, muito fortemente qual é o âmago desse problema. Eu acho que esse é um problema complexo e que, naturalmente, exige uma solução complexa. No que a gente colocou na ação, o que fica implicitamente claro é que de 2013 até o momento que foi judicializada aquela demanda, o Ministério da Educação ele praticamente se ausentou de regular o sistema. Porque quando ele cria a moratória em 2018, basicamente ele busca congelar um momento que não é congelável. Essa que é a verdade. As instituições são dinâmicas, os cursos são dinâmicos e as condições de mercado também. Agora, eu acho importante dizer e separar aqui claramente que as decisões judiciais, em regra, tá, com a exceção única do caso que você citou aqui, elas são únicas exclusivamente para destrancamento do protocolo EMEC. A segunda coisa que eu queria colocar aqui é que, em relação aos editais de chamamento público, não é do nada, né, que instituições de segmentos diferentes, que a gente está falando de instituições públicas federais, estaduais, municipais, privadas com lucro e as comunitárias, associações e fundações se juntam no AGE e autorizam o ajuizamento de uma ADI. É porque é algo muito assimétrico. Então, eu acho que os editais de chamamento público, a forma e os requisitos que eles foram imbuindo, por exemplo, quando eles passam a exigir capacidade de geração de caixa ao invés de patrimônio líquido, quando eles permitem que instituições que não têm campus anteriormente estruturados numa determinada cidade possam disputar cursos de medicina,
Quando a gente vê que também existem instituições que participaram dos editais de chamamento público e têm problemas com internato, falta de internato, quando a gente verifica que outras entidades de ensino superior, com hospitais próprios, com todos os cursos de saúde, com exceção de medicina, inclusive com residência, não podem ofertar curso de medicina, existe algo errado, algo equivocado, e a gente precisa de um terceiro imparcial que tenha a capacidade de solucionar esse problema. E eu acho que o terceiro, nesse caso, não é, de fato, o Ministério da Educação. Eu digo isso porque o Ministério da Educação hoje, ele se coloca na defesa de uma política pública que ele estruturou e que eu acredito que tem defeitos profundos. Os grandes grupos educacionais, eles têm um interesse que não é o mesmo das instituições de pequeno e médio porte, embora todos eles queiram formar bem os seus estudantes. E, além do mais, a gente tem as associações médicas, que por mais que queiram se colocar como isentas, não são. Não é possível ser isento nesse problema. A gente sempre tem uma opinião. Então, eu acho que, já que essa matéria alcançou, né, o desgaste e o tensionamento presente, o melhor é que o Supremo Tribunal Federal dê uma solução final a isso. Seja acatando o pedido da ANUP, ou seja, o que eu prefiro, de fato, acatando o pedido do CRUB, né? Eu acredito, sinceramente, que o artigo 3º ele é inconstitucional, não só porque ele deu superpoderes aos ministros da educação que participaram das gestões anteriores, que eu acho abusaram dessas prerrogativas, como também porque eu acredito, sinceramente, que não há violação em um sistema de editais de chamamento público, por exemplo, na hipótese de ser considerado constitucional, conviver com peticionamento ou requerimento de curso de medicina ao MEC. Porque no final, e essa é a fórmula que eu queria concluir, o filtro continua sendo, de um lado ou de outro, o Ministério da Educação. Tá bem? Muito obrigado, doutor Diogo, doutor Guilherme Coelho, representante da ANUP, uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo em participar do nosso podcast. Gostaria de passar a palavra ao senhor para as suas considerações finais e arredondamento. O senhor tem 5 minutos de palavra livre. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, doutor Diogo. Acho que a gente teve aqui um debate de altíssimo nível, colocações de forma bastante objetiva e desapaixonada em relação aos argumentos. De fato, há uma visão contraposta aqui. Eu acredito piamente que o artigo 3º da Lei do Mais Médicos trouxe a interiorização dos cursos, beneficiou municípios, estabeleceu critérios qualitativos mais rigorosos para o curso de medicina, que é de fato um curso com características sui generis, e também que os estudantes acabam ficando nessas regiões e se estabelecendo como médicos e levando o desenvolvimento necessário. Então, acho que há, sim, uma política pública de qualidade que vem sendo efetivada, ainda que, é claro, como o doutor Diogo pontuou, e aqui isso é bom que fique bem claro, o chamamento, conforme previsto em lei, na lei que defendemos a constitucionalidade, ele não vem acompanhado da moratória. A moratória é uma outra discussão. Não há um limite objetivo para o chamamento estabelecido em lei. É claro que o Ministério pode ser questionado quanto a quantos chamamentos devem ser feitos, a quantidade de médicos e onde eles estão, e há mecanismos de dialeticidade com o Ministério. O problema é a existência do chamamento e o rito diferenciado para o curso de medicina. Ele é uma política pública sofisticada que vem sendo levada a efeito no Brasil, mas infelizmente nos últimos tempos, com muita turbação por essas decisões judiciais, sobre as quais inclusive nos debruçamos aqui e falamos do efeito. E aqui também falando para o público qualificado do podcast, também na audiência pública participou o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, falando sobre como o princípio da livre iniciativa encontra, por vezes, com limitações, e não são limitações que visam tolir a atividade empresarial, tolir a livre iniciativa, mas conformar o interesse público aos interesses que possam ser particulares. E é claro que numa ação dessa monta, há a possibilidade de ganho para todos os lados e cada empresário terá uma visão de como se posicionar nessa contenda. Mas acredito sim que o empresário deve também estar consciente
de que a exploração da atividade econômica de ensino superior, ela também deve ser uma exploração de uma atividade econômica que muda vidas, que trabalha no desenvolvimento do país. Amanhã ou depois pode ser que a gente precise, na verdade, interiorizar cursos de robótica. O mundo anda para outros caminhos. Pode ser que seja necessário, então, que haja uma lei estabelecendo critérios diferentes para outros ensinos superiores e para a interiorização do país, na verdade, para a interiorização do desenvolvimento do país. Então, fiquei muito satisfeito de participar aqui desse debate inaugural. Espero poder vê-los e certamente será mais um podcast. Eu que sou um consumidor dessa forma de informação que, na verdade, é específica, mas acaba nos ajudando a ter conhecimentos plurais. Vou também ser aqui um espectador dos próximos debates. Então, Rodrigo, muito obrigado. Espero poder contribuir novamente sempre que for chamado. Estou aqui às ordens. Então, Diogo, mais uma vez também, lhe passo minha saudação e agradeço pelo alto nível das exposições. E dessa forma, encerramos o episódio de estreia do nosso Young Podcast, agradecendo a você pela audiência. Eu tenho certeza que você esteve aqui conosco até esse momento, é porque o debate foi bastante rico e bastante acalorado. Gostaria de agradecer ao Dr. Diogo Patriota, gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme Coelho e encerrar com um clássico jargão de podcast e videocast. Se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram, no LinkedIn e divulgue o nosso podcast para o máximo de colegas que você puder. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação transparente de fonte primária, melhor vai ser o mercado em que a gente trabalha. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!